Boa tarde, como estão todos? Vamos começar mais um Evangelho no Lar, graças a Deus. Para dar início à nossa semana, com muita luz no nosso lar, convidando Jesus. Oi, José, tudo bem? Convidando Jesus, para abençoar nosso lar, abençoar todos aqueles que convivem conosco. E mesmo aqueles que não participam do Evangelho, com certeza eles estarão recebendo. Se estiverem em outro cômodo, não tem problema. Eles vão receber as bênçãos da espiritualidade amiga, vai fazer uma higienização no nosso lar. Então é muito bom. Vamos aguardar os nossos amigos a entrarem, né? Vamos nos ajeitando. A Michelle está aqui se ajeitando também. Melhorou? Mais ou menos, tudo bem. Vou encostar ali atrás. Não dá. Vamos aguardando. Enquanto isso, a gente pega o nosso evangelho, para que a gente possa seguir, né? Estamos no capítulo, iniciando o capítulo 5, e a nossa água. Aqueles que necessitar. Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso evangelho. Vamos aguardando. Acho que tá pegando muito perto, não é? Você consegue? Isso. Aí. Você pode colocar meu pouquinho. Pronto. A gente tá se ajeitando, ficando bom. Você se ajeitou, ficou bom. Hein? A Graça deve estar tentando entrar, porque ela já disse para mim que estava a postos. Então vamos aguardar. E hoje nós vamos estudar não, né? Fazer uma pequena leitura do capítulo 5, que é um capítulo muito bonito sobre as causas das aflições. Quem é que não passa por uma aflição? Então, para a gente poder entender um pouquinho de onde que vem essas aflições, muitas vezes a gente tem acorda, né, meio aflito, não sabe de onde que vem, ou meio melancólico, e essa parte do Evangelho nos explica o que acontece conosco. E ontem no estudo, no estudo da noite de ontem, a Jussara Lima falou muito bem sobre as causas dos nossos problemas, das nossas preocupações, em que a gente está enfrentando na atualidade de hoje. Então esse estudo, ele vem nos ajudar. E o estudo do capítulo 6 vem o Consolador, que nos ajuda a se portar melhor diante das nossas provas, das nossas lições. A Graça entrou, ela vai pedir para entrar na sala. Oi, Sandra, querida, tudo bem com você? Boa noite, Michele! Nosso bloco está na rua. Com certeza! Olha, esse bloco é firme e forte. Firme e forte, graças a Deus. É isso aí, boa noite a todos, muita paz. Boa noite aos que estão nos assistindo, aqueles que estão viajando. A gente deixa um carinho especial para todo mundo Claro, que nos assiste. aqueles que Agora, estão viajando, aqueles que estão viajando depois, eles vão nos assistir. Ó, deixa eu falar para você quem é que está no ar. A Sandra Miguel, o José, quem mais? Rosemary Pereira,
e José Ribeiro. Vamos juntos. Estamos juntos. Ó. A Sandra falou, bora sim. Bora, Sandra, vamos lá. Esse bloco aqui, ele ilumina trevas, ilumina e vai. Graças a Deus, graças a Deus. Maria passa à frente. Eu ia falar, é o bloco da Maria. Isso, ela passa na frente. Passa na frente, com certeza. Bom, a Michele, então, eu já falei. Vamos pegar o nosso evangelhão. Gente, olha só. Lá na nossa livraria, eu passo lá todos os dias, entro para dar um beijinho na Sinara. E, ó, todas as obras estão com esse tamanho de letra maravilhoso. Enorme. Isso aqui até de longe, no escuro, a gente enxerga. Muito bom. Então, quem quiser, vai lá. Se não tiver na encomenda, muito bom. Nós estamos no capítulo 5. Passa cartão. Gente, olha só, a Michele vai falar também, vou fazer uma propagandinha rapidinha, bem interessante. Nós hoje estamos no capítulo, iniciando o capítulo 5, né, Graça? Começamos a semana passada, um capítulo maravilhoso sobre as aflições, que ninguém passa, né? Isso aí a gente vai no nosso dia a dia, nem passamos, passa longe. E a nossa aguinha, que é muito importante, se a gente tiver necessidade de força, de energia, né? Não é um ritual, a gente sempre fala, nada é ritual, na doutrina espírita nós não temos rituais, mas quem tiver tomando um remedinho mais forte, quem tiver um pouquinho acapadinho, né, com farolzinho assim embaixo, aí a gente pede para a espiritualidade colocar, né, um fluido, um remédio, e a gente toma, tá? Então eu vou passar para a Michele. Já são 8 horas? Eu não estou escutando. 8 horas. Às 8 horas. Beleza. Deixa eu só avisar, Michele. Olha só. Vai começar a chover, que deu trovão. Tá meio feio aqui. Você viu também, né, Graça? Se alguém cair, o outro segura. Se as duas cair, a gente vai tentando. Isso aí. Contamos com as orações de todos. Exatamente. A Aline entrou, que bonitinha. Cheguei, isso é ótimo. A Rosane também chegou. Sejam bem-vindos, queridas amigas, para mais um Evangelho no Lar. Olá, Michele. Hoje que me deram esse livro aqui, é o do Clube do Livro. Alma e Luz, desse mês? Do Clube do Livro desse mês. Muito bacana. Quem quiser, ser sócio, para chegar lá. É do Chico Xavier. Na verdade, de Emmanuel, é uma trilogia. É de uma trilogia que eles fazem do Emmanuel. O projeto gráfico dele vai ser muito bonito, né? Então tá lá, porque faz parte do Clube do Livro. O Clube do Livro é uma iniciativa, então você paga R$12? 15 reais por mês. É um valor a várias obras. E a gente sabe acho que agora é R$20. R$20, se não me engano. Acho que é 20. É um valor, assim, simbólico, né, Michele? Para ajudar na casa. Eu não tenho certeza absoluta se é 20, porque às vezes eu passo o cartão e fica para mais. Mas eu acho que é R$20. É muito caro. Muito caro. É um valor bem simbólico, se você for comparar com outros clubes dos livros, né, que estão aí por volta de 80, 90 reais. Mas, enfim, para ter acesso a diversas obras, né? Aí a gente está falando, comunicando sobre isso, que quem gosta de ler, quer ter acesso, o livro sempre traz coisa bacana. Mensagem, Miranda, estudo de doutrina, romance, então é bem variável. Quem quiser conhecer, se fala com a Sinara, né? Esse mês é o Alma e Luz. Mensagem. Algumas mensagens do Emmanuel. A gente vai dar uma lidinha nele. Bom, e essa página aqui, na Arena da Evolução. Sob a infecção mental do pessimismo, afirma-te por vezes irremediavelmente cansado à frente da luta, proclamas tanta vez em desânimo e desespero que a terra se converteu em charco de podridão. Que a sociedade é um jogo de máscaras,
que a honestidade foi banida do mundo, que os maus tripudiam impunes sobre o amor dos bons, que a crueldade é a norma da vida, e cataclismos diversos tombarão no horizonte, incendiando a atmosfera de que os homens nutrem, e dizes desalentado que te apartaste de confiança, que perdeste a fé, que não tornarás ao prazer de servir. Nossa Senhora, manda no pacto na arena. Que não entenderás o coração ao culto, estenderás o coração ao culto do amor e que te retirarás da arena ao soldado rebelde fugindo à própria luta. Entretanto, ao contrário de tu assertivo, duas assertivas, né, irmã? A eterna providência não descrede nossa alma e renova-nos cada dia a oportunidade de crescimento e afirmação. Cada manhã, volves ao corpo que te suporta em temperança e recebes a bênção do sol, que te convida ao trabalho, a palavra do amigo que te induz a esperança, o apoio constante da natureza, o reencontro com os desafetos para que aprendas a convertê-los em laços de beleza e harmonia e, sobretudo, a graça de lutar pelo teu próprio aprimoramento a custo do tempo que te erga a vitória do bem. Não te rendas, portanto, ao derrotismo e à dúvida que te lançam na sombra, porque além do tormento a que o homem se atira, teimoso e imprevidente, Deus permanece em paz, acendendo as estrelas e unindo as gotas d'água para que todos nós possamos elevar-nos dos abismos da treva para os cimos da luz. E, ó, e o próprio Evangelho é uma oportunidade, né, que a gente tem de combater esse pessimismo. Então, todos nós estamos amparados. E a gente está aqui, de acordo com essa página, para buscar exatamente, diante dessas dificuldades, evoluir, né? E sobrepujar a nós próprios. E Deus está sempre aí trabalhando, apesar de tudo. A gente tem o sol, a gente tem a própria chuva. Então, Deus está sempre em toda parte para nos ajudar nesse cenário, né? Então, esse livro aqui, Alma de Luz. Mensagem do nosso querido Emmanuel. Fazer a nossa oração. Fazer a prece, né? Agradecer a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui para o Evangelho do Lar. Agradecendo a presença de todos os bons amigos e também a todos que estão aí do outro lado conosco, cada um em seu lar, para receber as bênçãos da festividade. Nós aqui no Brasil estamos nesse período de festividade, que é o Carnaval. Então, que os bons amigos possam nos abençoar a nossa humanidade. Agradecemos ao Pai por suas bênçãos e que nós tenhamos sempre força para enfrentar os obstáculos, evitando assim o pessimismo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos dar continuidade, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Semana passada, a Graça, então, falou o item 1 e 2, né, das bem-aventuranças. E hoje nós vamos ler o item 3, Justiça das aflições. Então, vamos lá. Quem quiser seguir, estejam à vontade. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Olha só, é interessante que a página do livro vem falando, né, sobre a arena, ou a luta que nós temos que ter todos os dias, as aflições, né, que a gente passa, as provas que a gente passa. Muito interessante. E vem bater com o estudo, né, no Evangelho. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo, um engano, né? Um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Muito interessante, né, Graça? Porque falam que a gente gosta de sofrer, né? Sempre. Mas quando sofre, nossa! Né? Não é? Aí que o bicho pega. Não pergunta por quê. Não. Só culpa alguém. É. Né? Não é? Não é? Não fui eu, não. Que mal eu fiz a Deus para estar passando por isso. Nossa, dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por
que sofre uns mais do que o outro? Ué, por que a graça, né? Por que eu sofro mais que a graça? Por quê? É verdade. Graça. É verdade. Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Tem aí um pedaço muito importante. Até agora a gente não está fora disso. A gente sempre se pergunta por que eu sofro mais com meu irmão? Por que isso acontece comigo, não com ele? A gente se indaga sempre, né? E é interessante que, às vezes, você realmente vê uma pessoa muito próspero, muito, né, cheio de coisas materiais. E um belo dia a pessoa te procura e revela para você tanta dor, tanto sofrimento. Exatamente. Tantas dificuldades que tem. Então, não é um problema da situação dele. Aí você pensa, nossa, era uma pessoa que eu conheci e tal, e tinha uma outra visão. Né? Por isso que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. É porque a gente não está... Que o outro está melhor do que você. Não é verdade? O outro tem tudo, eu não tenho nada. A gente vive sempre comparando a nossa reencarnação com a do outro. Quando a gente Verdade. sabe que as dores, as maiores dores, não são a falta do pão material. Claro que nós precisamos. Ontem a Jussara falou sobre esse tema e eu recomendo que assistam. Mas do pão que vem de Deus, aquele que sustenta a gente na hora da aflição. Verdade, verdade. Tem uma parte aqui no Evangelho, mais à frente que nós vamos estudar, que tem uma menina que está sentada assim na calçada chorando e a espiritualidade, né, está falando que ela está chorando porque ela quer ter o que aquelas outras meninas mais assim requintadas, que saem, se tivesse, ela queria estar lá junto, ela queria, né, estar lá com as meninas. Mas aí a espiritualidade, o espírito amigo fala assim, ela não sabe o que essas meninas sofrem no seu dia a dia. Porque é o que você falou, a gente olha o outro e acha que o outro, né, tá ali feliz, tá, a grama do vizinho é mais verde, é melhor. Mas nós não estamos com ele para saber, né, o que ele está passando. Porque todos nós temos o nosso pinhão a passar, né? Então, vamos lá. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Passa a palavra para a Graça. Eu achei esses últimos parágrafos, né? Esse último aqui, entretanto, no momento em que você admite a existência de Deus como um ser perfeito, bom, e justo, e Jesus coloca isso, né, quando fala que ele era bom, não.
bom só meu Pai. Então, quer dizer, não tem como nós... nem Jesus disse que ele era bom. Não. Deus, o Criador de tudo, ele é bom, ele é perfeito, ele é onisciente, ele é onipotente. Então, se nós temos a nossa crença em Deus, como é que a gente, e sabendo que ele é bom e justo, como é que a gente pode achar que Deus marcou a Michele para ser mais bonita do que a minha filha? Por que ele marcou a Catarina para ter olhos claros e o meu é escuro? Fico muito aborrecida. Senhor, como é que você fez isso comigo? Eu queria tanto ter os olhos da Catarina, mas não tem. Algum motivo tem o DNA, tem a genética, e por que eu nasci nessa família, que não é uma família que tem mais o X do Y, né? Partindo aí para essa área genética. Não adianta. Eu precisava desse corpo, eu precisava desse nível de inteligência que pode até ser desenvolvido, não é? Mas eu precisava também de desenvolver muita parte moral. Aí Deus me colocou numa condição de conhecer uma doutrina que nos dá muito dessa base, desse alicerce de que nós precisamos de ter a moral elevada para que nós possamos conquistar momentos mais felizes, não é? Então, as bem-aventuranças, né, que é o capítulo que nós estamos estudando, né, a gente traz como uma prioridade da vida. Jesus nos ensina, primeiro os que choram, os que estão infelizes, os que... enfim, ele faz todos bem-aventurados. Por quê? Porque, na realidade, ele coloca uma bênção para aqueles que estão passando por um momento de quê? De imperfeição moral. Né? Porque, veja bem, que riqueza que pode me fazer melhor ou pior? É a riqueza financeira? Eu posso usar ela para mandar matar, para mandar escravizar. Eu tenho um monte de coisa que eu posso fazer com dinheiro. Eu posso comprar mentira, não é? Agora, eu posso também fazer com ela uma grande indústria, dar trabalho, dar condições de vida a outras pessoas melhor. Eu posso pegar uma criança, igual eu soube há pouco tempo, que uma dessas artistas aí ficou penalizada de ver um menino passando por umas situações muito difíceis e perguntou a ele. E ele disse, eu acho que ele lavava carro, e uma situação bem difícil. Por que você não estuda? Eu estudo, mas eu queria fazer faculdade. Eu queria ser professor, eu queria ser pedagogo. Ele tinha um sonho, só que ele não tinha condições, né? Porque quando a gente diz assim, faz o Enem e passa para uma escola pública. Não é bem assim, né? A pessoa que vai para o Enem, muitas vezes ele vai competir com jovens que têm toda uma estrutura por trás, que fala inglês, que fala alemão, que tem outras línguas, que fez cursinho disso, cursinho daquilo, e que chega ali muito mais bem preparado do que aquele que tem que trabalhar e estudar, e dormir em cima do livro. Então, por que aquele tem todas as condições e às vezes nem consegue chegar ao final de uma faculdade? Depois faz uma, não gosto, aí faz outra, também não gosto. Então, ela investiu na faculdade desse menino, falou, não, estuda porque eu vou te ajudar. E hoje ele é pedagogo, ele fez concurso, ele tem uma situação muito melhor, ele tem muito carinho por ela. Quem revelou isso foi ele, primeiramente, para depois, então, ela dizer, não, foi feito isso, mas, para mim, eu fiz algo que eu gostaria que alguém fizesse para o meu filho se eu não conseguisse. Então, quando a gente fala na justiça das aflições, a gente muitas vezes não procura saber o porquê daquele momento de dificuldade.
Por que eu nasci aqui? Por que eu não nasci em plena Times Square? Fui uma artista e adoro teatro. Não era para mim. Não é? Por que eu conheci um seu José Cerqueira, que me chamou, falou, aqui, minha filha, eu tenho te visto lá no grupo espírita, sentadinha lá atrás. Você quer fazer parte da nossa equipe de trabalho? E eu vinha muito aqui no posto espírita, mas sentava lá, ficava quietinha. Aí eu comentei com o seu Valdir. Ele falou assim, vai, nós estamos precisando de um representante do posto espírita lá fora. Mas eu fui apenas para ser... A situação estava muito difícil financeiramente falando, e eu falei com o seu Zé Cerqueira, eu não posso, porque eu não posso pagar a mensalidade. E passados os dias ele veio com uma coisa que eu guardo até hoje com muito carinho, que eu era sócia remida e ele pagou a primeira prestação que tinha que pagar. Hoje eu procuro fazer o melhor que eu posso por aquela casa que me acolheu no momento que eu tinha perdido uma filha, eu estava cheia de dificuldades financeiras, cheia de problemas, você fica no ar, principalmente quando você não conhece uma doutrina como a nossa, que diz que a morte não existe, não é? Então, é muito importante que a gente não ponha culpa em Deus. Ele está te dando uma oportunidade. É justo as nossas aflições, né? Porque as vicissitudes, como ele diz aqui da vida, tem uma causa. E se Deus é justo, é bom, justa tem que ser essa causa, não é? Quando você vê uma criança doente, uma pessoa passando por uma dificuldade, você tem... Por que existe esse problema na vida dessa pessoa? Que aprendizado essa pessoa está tendo, não é? Às vezes a gente vê uma família, né, que criou os filhos muito bem, teve todo o cuidado e envelhece a pessoa, os pais se tornam dependentes dos filhos, seja ele por uma grave doença ou por um problema financeiro, e quantos abandonam essas pessoas não que asilos seja ruim, mas abandonam, deixa lá e não volta, porque se desse aquele apoio de voltar sempre, de ver, de dar um incentivo, não fazem isso. Então, qual é a justiça dessa aflição? Virá para você mesmo ter a sua experiência naquela área. No momento que você tem a sua experiência numa determinada área, né, é aquilo que a gente diz, né? Quando começa a doer na gente, você começa a entender a dor do outro. É verdade. Não é? É muito fácil eu chegar perto de uma mãe que perdeu um filho e dizer assim, olha, o seu filho não morreu. Porque eu tenho essa compreensão, mas até que ponto aquela mãe pode aceitar e ter essa compreensão? Não. A mim cabe consolar, confortar, deixar chorar. É muito bom chorar, né? Porque a gente fica assim, espírita não chora. Chora sim, não é? Claro. Uma emoção que você tem que pôr para fora, né? Então, você levar o conforto, o esclarecimento àquela pessoa é uma coisa. Agora, você dizer, olha, isso aí você deve ter matado alguém, o seu filho morrer. Não compara essas coisas lá de trás. Por isso a gente vem com esquecimento. Entendeu? Porque o nosso passado é tão borradinho, né? Que é preciso a gente esquecer e recomeçar. Nós estamos tendo uma grande chance de recomeçar. Quem constrói uma família sabe o quanto é difícil você ajustar e se ajustar naqueles múltiplos espíritos que estão ali com você nessa caminhada. Cada um tem uma experiência diferente, com uma necessidade diferente, assim como as suas necessidades, as suas experiências. A gente educa da mesma forma todos eles. Pode ter 10 filhos, mas cada um tem um
caminhada diferente. Cada Uma um atitude diferente. tem a sua personalidade, É. tem a sua evolução, ela é bem diferente um dos outros, não é? E sempre tem alguém que é mais chegada ao pai ou à mãe, e você tem que respeitar isso também. Pois é, né? Então, né, Mi? Né, Mi? Essa aqui é a minha alminha gêmea, é a minha mascotinha. Então, Vai cuidar da veinha aqui, ó. vai cuidar da veinha? Vai! Tá Muita cuidando da coisa. veinha. Já tá Então, cuidando da muito... veinha. Então, eu cuidei dos meus dois, graças a Deus, né? E pude levá-los até o final. Mas tive algumas pessoas que, até da própria família, por que você não põe no asilo? Você tem até facilidade de arrumar vaga. Porque eu tinha realmente uma facilidade. Olha, tem uma vaga, a hora que surgiu uma vaga, você pode... Mas não, eu nunca optei por isso. Não é? Não houve essa opção nunca na minha vida de botar meu pai e minha mãe no asilo. Não que eu tenha alguma coisa contra um asilo, uma casa de repouso, não. É preferível colocar lá do que maltratar em casa. Claro, com certeza. Não é? Deixar a pessoa... Eu me lembro de um senhor que ele teve vários AVCs, e estava muito mal mesmo. E a esposa dele, os filhos casaram e foram para longe. E a esposa dele, eles moravam aqui na vila. Isso não é segredo, não. A esposa dele trabalhava na Transrural como faxineira. E uma amiga lá do centro, a Aurinha, falou comigo: Graça, você poderia uma vez por semana dar um passe num senhor que mora lá perto de casa e tal? Posso. Então, eu pegava a Aurinha, e era uns 100 metros da casa dela, mais ou menos, íamos andando, e tinha que ser no horário em que a esposa vinha dar o almoço. Ela pegava às 5 horas da manhã do serviço, como faxineira, para ela poder, de 11 a meio-dia e meia, ela vir dar a comida a ele, trocar a fralda, enfim, fazer a higiene dele. Então, naquele horário, a gente procurava chegar mais ou menos meio-dia, ela já tinha acabado de fazer a faxina. Ela ligava a televisão, ele ficava assistindo. Mas, numa das vezes que a gente estava lá, ele começou a querer bater nela, sabe? E articulando palavras de baixo calão, e tinha acabado de receber o passe e tal. E quando nós saímos, ela colocou para a gente que ela tinha pagado muito dele. Que ele, quando era mais novo, ele batia muito nela. Mas que ela levou até o fim, né? Hoje, apesar dele estar numa cama, ele ainda era revoltado, ele tentava pegar ela, ele tentava machucar, ele tentava morder. Gente. E aí, a gente compreendeu o quê? Ele teve a oportunidade de ressarcir até o compromisso que ele tinha adquirido nos maltratos com ela no final da vida, porque ele estava dependendo dela. E aí, ela estava tão cansada, que ela conseguiu arrumar um hospital, uma casa de repouso para ele. Eu acho que foi, não sei se foi em Barbacena, lá do lado de Minas, entendeu? E ela internou ele. E ela nos perguntou, conversando conosco: vocês acham que eu faço mal em colocar? Eu não estou aguentando, eu não durmo, ele grita a noite inteira, ele tenta, coisa toda machucada, assim, dele pegar, dele querer morder, quando ele conseguia, ele mordia. E uma pessoa, uma condição financeira muito difícil. Aí eu falei: não, eu acho que não. Eu acho que você deve interná-lo, sim. Se você tem essa oportunidade, interna e de vez em quando vai lá visitar. Mas você não precisa abandonar, né? Não precisa abandonar. Mas você está se acabando por uma causa que ele ainda não despertou. Que ele precisa se auto-perdoar
ele precisa aprender a ser humilde. Ele não aceitava, entendeu? Ela ia trocar a roupa dele, que ele fazia tudo na roupa. Ele ficava revoltado. Eu acho que ele achava que ela era culpada. E ela precisando trabalhar para trazer alguma coisa para casa. Então, que existem situações e situações, né, Graça? Que a gente tem que situações e situações. A nós não cabe julgar. Exatamente. Né? Não me perguntando nada, eu não dei opinião. Até o momento que a gente ia, eu falava com ele, calma, calma, seu fulano, calma. E coisa, a gente tentava ajudá-la. Mas, no momento que ela me perguntou e falou que eu estava aguentando, eu falei, não, eu acho que você já levou essa situação há muito tempo. Os filhos, ela falou, meus filhos trabalham fora, não tem condição, eu nem comento muito, porque eu vou tirar o sossego deles. Eu falei, interna, deixa ele internado, porque ele de repente vai começar a dar valor a todo o seu sacrifício, de levantar de madrugada, de ir para o seu trabalho, de voltar para dar o almoço a ele na boca, de tornar a voltar para dar o café. Ela picava os horários dela e ela agradecia muito os patrões por entenderem isso. Mas ele ainda não tinha o autoatendimento. Então, qual era a causa da aflição que ele passou? A causa estava no presente, estava em tudo que ele tinha feito. Então, ninguém está passando um problema sem que tenha cavado aquele problema. Então, nós estamos exatamente onde precisamos estar, com as nossas dificuldades, tentando, em oração, em comunhão com Deus, ultrapassar esses obstáculos que ainda são nossos. Não, é uma grande oportunidade que Deus nos dá de termos a dificuldade e aprendermos com ela a não fazer de novo a mesma coisa. Eu acho que por isso somos bem-aventurados. Jesus nos abençoa, porque sabe que nós vamos passar as aflições que nós buscamos para a nossa vida. Né? Exatamente. Olha só, Graça, a Rosemary falou, tenho também uma ligação enorme com minha mãe, já no plano espiritual. Com certeza. Isso acontece muito, né, Catarina? Acontece muito da gente ter essa... Até sentir mesmo a presença. Sim. Não é? A gente sente a presença da mãe, sente a presença do pai, seja numa fala de alguém, seja num livro que você lê, seja num perfume que você sente, de repente, engraçado, esse perfume me lembrou meu pai, esse perfume me lembrou minha mãe. São as presenças ali, né? E a gente é tão ajudado por esses irmãos nossos, familiares nossos, amigos. Se nós tivéssemos a percepção de quantos anjos nos protegem, é mesmo. E quantos anjos nos abraçam todos os dias quando nós levantamos após uma morte aparente, porque quando você dorme é um exercício de morte. Não é? É um exercício de morte. Depois que você tem aquele exercício, que você acorda e recomeça, quantas coisas boas você vai receber naquele dia? Vai ter problemas? Vai ter dificuldade? Claro que vai. Claro que vai. Nós estamos aqui para isso. Para apurar, né, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, aquilo que nós trazemos do ontem e aquilo que nós trazemos do presente. Não é? A gente fica jogando culpa em Deus, culpa em... foi isso que aconteceu. Não, a gente vê pessoas que saíram do zero, não tinham nada e que se tornaram grandes personagens na história da humanidade. Então, se eles podem, cada um de nós também pode. Claro, dentro do nosso adiantamento moral e espiritual. Mas todos nós temos uma causa para estarmos passando por aquele momento de aflição. Isso aí. Muito bom, muito obrigada, amigos, né, pela participação. Agradecemos a todos, né, que estão aí conosco. Não sei quantos, eu não consigo ver. 11 pessoas. Eu sou convidada, então eu não vejo quem está.
11 Tá pessoas. ótimo. Tá ótimo. Tá Depois tem mais pessoas que nos assistem, tá ótimo. Né? Tá muito bom. É muito bom estarmos aqui juntos. Então, vamos à nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer imensamente à espiritualidade amiga, Jesus, que nos orienta, que nos ampara, pedindo a essa espiritualidade amiga, Bezerra de Menezes, irmã Sheila, para que venha até nosso lar. Convidamos Jesus para o nosso lar, para que venha fluidificar, magnetizar as nossas águas, colocar nelas o remédio, a vitamina, os sais minerais, que tanto necessitamos no nosso corpo da matéria e do espírito. Que eles também nos apliquem um passe, esse passe fraterno, esse passe que nos harmoniza, que equilibra as nossas células, retirando tudo que é de ruim de dentro de nós e colocando o amor e a paz que Jesus tanto nos diz para que possamos angariar. E possamos ter a coragem, a fé e a esperança de sermos fortes para passar pelas nossas provas, pelas nossas aflições que nós mesmos, na ignorância, fazemos. Mas hoje, com o entendimento dessa doutrina de luz, nos esclarece que são lições, que são provas, que possamos recomeçar a cada dia os nossos amigos espirituais fazendo o melhor para nós e para o nosso próximo. Que seja também feita uma varredura em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os irmãos ignorantes que ficam em nosso lar nos influenciando de alguma forma, mas que eles sejam conduzidos a locais onde serão ajudados também. Que todos recebam as bênçãos no nosso lar, que possam estar no cômodo ao lado, recebam também essa luz de harmonia, de equilíbrio, a nossa humanidade, ao nosso planeta. Que Jesus se faça presente sempre em nossos corações e que faça morada, Senhor, na nossa casa, para que possamos caminhar sempre de mãos dadas com Ele. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Uma boa noite para todos. Muita gratidão, uma boa noite. Uma noite de muita paz. Para quem está brincando o carnaval, tenham os cuidados necessários, não é? Porque a gente pode estar em qualquer ambiente, desde que nós estejamos seguros de que estamos em paz. Exatamente. E os que estão viajando, os que estão passeando, façam bons passeios, aproveitem bastante e que Jesus abençoe a todos nós nessa semana que se inicia. Ai, bom? Graça. A Rosane deu gratidão, a Sandra Miguel, muito bom estudo, a Aline, boa noite, e o Wellington, gratidão. Para vocês todos, muita paz. A Fátima também, boa noite, aqui do Rio de Janeiro. E tem o sobrenome dela? Fátima? Grave. Ai, minha sobrinha! Rosemary, fiquem com Deus. Josi, boa noite. Ai, muito bom carinho. Boa noite, muito carinho a todos. Tchau. Bom carnaval. Bom carnaval.